Bom, segundo grupo de vegetais, então. O primeiro grupo é o grupo das briófitas, aquele pequenininho, pouco desenvolvido. Então, o segundo grupo, dentro da escala evolutiva dos vegetais, taxonomicamente dividido, chama-se Pteridófitas. O grupo das Pteridófitas, ele é representado por vários tipos de representantes populares. Entre esses, os principais são as samambaias, as avencas e os xaxins, que são plantas assim de uso comercial e também ornamental dentro de casa. Então, o que acaba acontecendo? São plantas maiores que as briófitas, que tinham 1 a 2 centímetros. Aqui são plantas de porte médio, que significa que tem plantas que vão ter 20, 30, 40, 50 centímetros e algumas que podem atingir até bastante tamanho, como por exemplo os xaxins adultos. Eles podem ser plantas que se parecem muito com árvores, com coqueiros baixos, que podem ter assim até uns 4 metros de altura. Então são plantinhas assim um pouquinho maiores, mas ainda assim elas não são plantas muito desenvolvidas. Então elas ainda têm características um pouco melhores, mas algumas ainda mais primitivas, que limitam um pouco o desenvolvimento desse grupo de plantas. Além de serem plantas um pouquinho maiores, essas plantas que são assim mais diferenciadas um pouco, elas também agora apresentam um porquê de serem maiores. Isso também melhora a disseminação dessas plantas. Elas não ficam tão presas num lugar só. Por exemplo, são plantas que são, pela primeira vez na escala evolutiva, plantas vasculares. Significa, elas têm um sistema condutor de água, que a gente vai ver depois, mas é chamado de xilema e floema, que são sistemas que levam e empurram a água para os lugares que a planta precisa. Então, é a primeira vez que isso existe, é a primeira vez que vai acontecer. Embora seja um grupo de plantas ainda com um sistema condutor primário, bem pouco desenvolvido, já tem, o que permite ter uma raiz que vai lá longe buscar água e traz até a planta. E também que pega lá de baixo e leva até lá em cima a água, ou seja, são plantas que podem retirar a água de lugares mais distantes e levar a água para lugares mais distantes, por isso elas ficam maiores, por isso que elas podem ter porte médio. Então, primeira vascular da escala evolutiva ou primeira traqueófita, que é sinônimo, tá? As primeiras que têm sistema condutor, por isso serão plantas maiores. Ainda são plantas assim como as briófitas metagênicas, ou seja, uma fase de vida gametófita e outra fase de vida esporófita, então tem os dois estágios. E aí, essas plantas, como elas ainda, para poder fazer essa alternância entre gametófito e esporófito, vão depender da água, elas ainda dependem do ambiente escuro e úmido, ou seja, ainda vivem nas sombras. São plantas ainda umbrófilas, que significa que precisa estar naquele lugarzinho mais úmido, mais escuro, para processar a reprodução. Não que agora ela não possa buscar água um pouquinho mais longe para viver. Então lembrem e vejam o seguinte, que o grande fator limitante para as plantas saírem de uma vez por todas de perto da água não é o fato de conduzir a água por dentro de si, e sim reproduzir sem a necessidade da água. Então essas plantas que dependem da água para reproduzir são classificadas como vegetais intermediários, que são plantas que ainda não estão livres da água no quesito reprodução. Então, são plantas umbrófilas e aqui já vai haver uma grande alteração, além do fato do sistema condutor, que é a alteração da durabilidade do gametófito e do esporófito. Lá nas briófitas, a gente tinha o gametófito sendo a fase mais duradoura. Agora, nas pteridófitas, o esporófito, que é a fase diploide, passa a ser a fase maior, mais visível e mais durável. E o gametófito é que vai ser a fase efêmera, ou seja, passageira. Então agora inverte a durabilidade das fases de vida. Essas plantas, diferente das briófitas, elas na verdade agora são monóicas. Os dois sexos vão estar junto na mesma peça do vegetal. Então agora macho e fêmea estão mais próximos um do outro do que nas briófitas, que eram plantas de sexos diferentes separadamente. Justamente então por todas essas características anteriores, agora, especialmente pelo sistema condutor, deixa de existir imitação de raiz, imitação de caule, imitação de folha e passam a existir de verdade, raiz, caule e folhas. Só que agora, nesse caso, a raiz, o caule e a folha são os únicos órgãos que esse vegetal vai ter. Ainda não tem semente, não tem fruto e não tem flor. Isso não existe. Significa que esta planta, assim como no caso das briófitas, não tem disseminação, não se espalha pela natureza através de sementes, e sim através de esporos, que vão viajar pela água, pelo vento. Então, nesse caso, a raiz e o caule, em especial das samambaias, que é o grupo mais usado como referencial, são subterrâneos. Então, o caule é essa parte laranja que está andando aqui na horizontal, que no caso em especial das samambaias é chamado de rizoma. É parecido com o caule da bananeira, por exemplo. Aí, esses pretinhos, esses filamentos, são as pequenas raízes, e aí todo o pedaço verde, que vem lá debaixo do chão, para fora, é uma folha grande composta por vários folíolos
menores. Então, toda essa parte verde aqui é folha. Só que nesse caso, ao compararmos raiz, cauda e folha, somados os três juntos, tudo isso aqui é que é o esporófito, ou seja, o esporófito é a soma de todas as três partes. Então vejam que antes nas briófitas, a gente tinha a briófita tendo o esporófito sendo só um filamento pequenininho que nascia, crescia e sumia. Isso aqui não. Dura e dura a vida inteira da planta. Então agora o esporófito já passa a ser a parte durável e bem mais importante. E importante e relevante lembrar que é diploide, que é 2N. Então, as pteridófitas são muito utilizadas no comércio para a parte ornamental, que é uma possibilidade, e sobras de pteridófitas antigas que eram lá do tempo dos dinossauros eram utilizadas também como hoje, utilizadas hoje como carvão mineral. Lá na época os dinossauros também se alimentavam de pteridófitas grandes. Então nesse grupo aqui são plantas que agregam mais quantidade de carbono, mais quantidade de moléculas orgânicas, por isso que dá para utilizar como fonte energética em termoelétrica também. As briófitas também são, mas a pteridófita nesse sentido ela é bem melhor e bem maior. Fora isso, tem um tipo de planta que talvez vocês já tenham ouvido falar, chamado cavalinha, que ela é um tipo de planta que é usada não só como ornamental, mas principalmente como planta medicinal. Ela é usada porque ela tem uma mucilagem, uma melequinha dentro, parece um gel, que é usado como cicatrizante, por exemplo, é usado para chá e outras coisas assim. Também pertence a esse grupo. As cavalinhas são consideradas como fósseis vivos, ou seja, plantas que datam lá do período dos dinossauros e estão aí até hoje, tá? Então é uma planta bem antiga na evolução. Então, de posse dessas informações, agora vamos ver como funciona o ciclo de reprodução em uma samambaia, que é o grupo principal que é usado como referência. Então, uma samambaia completa, com raiz, caule e folhas, é a parte do esporófito, é a parte diploide. Então, cada um desses folíolos, cada uma daquelas miniaturas de folhinha que tem, embaixo, quando a planta está apta para reproduzir, quando ela está em período reprodutivo, a gente vê um monte de bolinha entre o laranja e o amarronzadinho, assim. Essas bolinhas, na verdade, são tampas, são cápsulas chamadas de soros. Então, está lotado daquilo ali. Então, se por acaso tu olhar numa planta e vira esse tipo de coisa, lembre que aquilo ali não é uma planta doente. Tem gente que acha que a planta está doente. Aquilo ali, na verdade, é soros, uma tampa. O que a gente encontra, então, dentro dessas estruturas? Se eu fizer um corte transversal de um folíolo desses, a gente vai encontrar nesse corte transversal, tá aqui a nervura, para te se localizar. Aqui está a aba lateral da folha, que é o limbo, e aqui, em pontilhado laranja, é a tampinha do soro. Dentro do soro, e todo o resto do que nós falamos até agora, é tudo diploide, tá? Não alterou nada as condições genéticas disso aqui, é tudo igual. Agora, dentro do soro, a gente vai ter a formação de umas estruturas assim penduradinhas, que é, na verdade, chamada de esporângio. Esse esporângio, que é essa estrutura vermelha que está ali, ainda assim é a parte diploide. Dentro dele é que vai acontecer a meiose. Então aqui vocês devem cuidar, porque agora é que vai acontecer um fenômeno de meiose. Essa meiose dentro do esporângio vai gerar esporos. Cada esporo é resultado de uma meiose. Logo, eles são geneticamente distintos entre si e então, cada vez que um deles cair no chão e germinar, vai dar origem para uma planta nova, diferente geneticamente. Então, cuidado com as meioses, é sempre quando reduz de 2N para N. Então, os esporos são haploides, são N. O esporângio é 2N ainda, então é só o esporo que é o resultado da meiose, e é ele que, quando cair no chão e entrar em contato com o solo, de preferência úmido, mal iluminado, ele vai germinar e vai começar a crescer uma nova parte, uma nova etapa. Essa etapa é importante. Então, essa etapa que nasce a partir daqui, como é que ela cresce? Bom, ela cresce a partir de uma célula e vira várias, portanto, aqui nós vamos ter um fenômeno de mitose. Quando acontece isso, a mitose gera uma estrutura que tem o formato de um coração verdinho. É uma estrutura chamada cordiforme, que é em forma de coração. Essa estrutura se chama prótalo ou prótalo, que é, na verdade, o desenvolvido a partir do nosso esporo que cai no chão. Então, quando cresce esse prótalo, o que acaba acontecendo aqui numa das pontas, nós teremos o anterídeo, que é aquele aparelho reprodutor masculino, que vai fabricar enterozoides. E no outro lado, no outro polo, nós vamos ter o arquegônio, que é o aparelho reprodutor feminino que gera as zoosferas. Não esqueçam de uma coisa, quando a gente teve esse processo de crescimento por mitose, esse esporo que estava aqui no solo, ele é um esporo N, está aqui, é um esporo haploide. Então, como ele é haploide, ele vai fazer sua mitose, todo o prótalo também é N, também é haploide. Como ele é haploide, toda essa estrutura aqui
tá? Isso aqui, que é a parte que vai gerar os gametas, corresponde então ao gametófito da planta. Esse gametófito, como vocês podem perceber, ele é uma coisa que provavelmente vocês nunca devem ter visto ao vivo. Por quê? Porque na verdade ele tem 1 centímetro quadrado, ele é bem pequenininho. E ele cresce no meio de todas as folhagens da samambaia, ou seja, é muito difícil da gente ver de verdade. Só se alguém isola e separa isso. Então não é comum da gente enxergar. Por isso já dá para perceber que o gametófito, nesse caso, que aqui é representado pelo prótalo, vai ser uma estrutura bem pequena e passageira, efêmera mesmo. Então quando acontece isso aqui, esse gametófito, ele está lá no chão, úmido, lambuzado de água. Então quando acontecer essa estrutura de ficar completamente formada e pronta, do anterídeo partem anterozoides nadando por dentro do prótalo e vão nadando até chegar no arquigônio e na esfera. Quando acontecer gameta masculino de encontrar o gameta feminino, aqui vai acontecer uma fecundação. Então essa fecundação gera dentro do próprio prótalo um zigoto, que é uma primeira célula diploide, a primeira. Essa primeira célula diploide, ela agora vai simplesmente começar a crescer e germinar. Então aqui de novo nós temos mitose. Quando acontecer essa mitose, então do zigoto, a mitose vai gerar essa plantinha nova em vermelho que está crescendo. Como é uma planta inteira nova, nesse estágio nós temos os dois juntos, nesse estágio, que é em verde a parte toda do gametófito e em vermelho a parte toda do novo esporófito, que significa vai dar origem para uma nova planta. Então, enquanto esse esporófito novo, que é uma fase 2N, está crescendo, ele vai consumindo, ele vai comendo o prótalo, vai comendo a partezinha verde que é o gametófito velho. Quando terminar de comer aquilo ali, esse esporófito novo, através das suas folhagens, já deve ter condição de fazer sua própria fotossíntese e se alimentar de novo. Ou seja, a hora que terminar o desenvolvimento desse novo esporófito aqui, a gente vai ter a formação de uma nova planta inteira. Então, nesse caso aqui, o desenvolvimento a partir da fecundação que se deu dentro do prótalo gera um novo esporófito, o que vai dar origem para uma planta nova, completando um ciclo. De novo, saliento, é muito relevante vocês cuidarem aonde está acontecendo mitose, aonde está acontecendo meiose, e aqui nesse caso, que é dentro do prótalo que acontece a fecundação. Fase predominante, esporófito, fase passageira e muito discreta é o prótalo. Como esse processo de reprodução não é tão habitual de tu enxergar que está acontecendo, tu tem que ir lá fuçar nas folhagens de uma samambaia para ver aquelas bolotinhas embaixo dos soros, significa que essa planta, assim como as briófitas, ainda reproduz de forma bem camuflada. O prótalo provavelmente a gente não enxerga e os soros tu só enxerga se tu for lá realmente mexer na folhagem. Se tu tiver a uma certa distância, tu já não vai ver os soros. Portanto, tanto briófitas quanto pteridófitas são plantas classificadas como plantas criptógamas, ou seja, plantas que fazem reprodução de forma críptica, ou seja, camuflada, discreta, escondida, certo? Continuamos numa próxima aula com a parte toda de gimnospermas.